Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar para você que essa nova prova lá em especial vindo do Exército pode jogar o Bolsonaro na cadeia. Ele está literalmente em pânico. Só para você ter uma noção, o Bolsonaro, que não gosta do STF, foi pedir ajuda ao STF lá para ver o que poderia ser feito, porque essa nova prova literalmente muda aí o xadrez político, né? Xadrez, né? Mas enfim, né, essa nova prova pode colocar o Bolsonaro na prisão. Essa que é a realidade. Além disso, o Bolsonaro, que morria de amores pelo Exército, agora parece que já não morre mais de amores por eles, porque há um racha entre o ex-comandante aí do Exército e também o ex-comandante da Aeronáutica. Então nós vamos falar mais sobre essa situação, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Direito e Política. É muito importante ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação, sobre essa nova prova que muda tudo, muda toda a história do Bolsonaro e, de certo modo, muda tanto que o Bolsonaro foi pedir ajuda ao STF, cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro. STF esse que tanto o Bolsonaro quanto alguns apoiadores dele atacaram constantemente, mas de certo modo, estão buscando ajuda lá no Exército para ver se, de certo modo, conseguem ter aí alguma ajuda. Então a gente vai falar mais sobre essa situação, quem são esses comandantes aí, o ex-comandante do Exército e da Aeronáutica que metem medo no Bolsonaro. A gente vai falar mais sobre essa situação. Obrigado aí pela força, obrigado pelo moral e, se possível, você já deixa um like aí. O que acontece, pessoal? Tanto o Freire Gomes como o Júnior, ou Batista Júnior, eles tiveram que depor lá na Polícia Federal, tá? O Freire Gomes era ex-comandante aí do Exército e o Batista era ex-comandante aí, né, comandante da Aeronáutica. Então esses caras foram lá à Polícia Federal depor. O Bolsonaro ficou extremamente em pânico e apavorado. Por quê? Tanto o Freire Gomes quanto o ex-comandante lá da Aeronáutica, os caras colocaram literalmente muita pilha e vão mudar toda a história do jogo, tá? Literalmente queimaram o Bolsonaro, eu vou falar pra você o porquê. O Freire Gomes respondeu mais de 250 perguntas lá na Polícia Federal e passou cerca de quase 8 horas lá. Já o Júnior, ex-comandante lá da Aeronáutica, passou mais de 10 horas. Então o Bolsonaro falou assim, bem, se esses caras passaram 10... Ninguém passa 10 horas depondo na Polícia Federal. Ninguém passa 8 horas depondo na Polícia Federal para poder contar a história. O Bolsonaro falou, esses caras me entregaram. E foi literalmente isso que aconteceu. Por isso, o Bolsonaro está em choque, preocupado demais, porque o que o Freire Gomes e também o Batista, ex-comandante lá da Aeronáutica, falou lá em depoimento, isso literalmente muda toda a história do jogo. Porque antigamente você costumava ouvir aí, isso aí é história da esquerda, isso aí é história do pessoal. Sim, até num dado momento isso parecia ser história. Só que agora existem depoimentos, existem provas, e é isso que a gente vai falar. Então você sabe que, de certo modo, o Freire Gomes e o Batista Júnior foram ouvidos lá pela Polícia Federal. O Batista Júnior ele deu depoimento em fevereiro, aproximadamente. Passou 8 horas lá. E o Freire Gomes foi recentemente, pelo menos na semana passada, em especial falando, né? Falando sobre a tentativa de golpe e também, de certo modo, para impedir a posse do presidente aí, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os caras foram lá falar sobre essa situação. O ex-comandante aí do Exército, né, que é o Freire Gomes, ele praticamente, né, segundo ele, disse que se opôs aí aos planos do Bolsonaro. Ele relatou aí, lá na Polícia Federal, que foi... Isso aqui é muito importante, presta atenção aqui. O Freire Gomes relatou, presta atenção, tá? Presta atenção no que eu vou te falar, já deixa um like aí. O Freire Gomes simplesmente chegou lá e falou na Polícia Federal assim, olha... eu recebi, ou pelo menos, né, teve 2 versões da minuta do golpe, ou seja, comprovando que existia grande possibilidade de uma tentativa de golpe. Você imagina o cara chegar lá pra Polícia Federal, enfim, e explicar assim, tinha assim, não era só rumor não, eu vi 2 minutas, 2 resumos de golpe de Estado, de certo modo, para impedir a posse aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você imagina, caramba, o cara teve essa capacidade de fazer isso, chegar lá e contar essa história, pois é. Ele fez isso. E o pior, a primeira parte, ele falou assim, olha, sim, existia a possibilidade, eu recebi uma minuta de golpe aí pelo Nogueira, e a outra diretamente, né, pelas mãos do Bolsonaro. Aí você imagina
O Bolsonaro, sabendo dessa notícia hoje, ouvindo ou lendo na mídia e sabendo que o cara pegou e falou que ele literalmente passou uma minuta de golpe pro ex-comandante lá do Exército, né? Aí você imagina como é que tá a situação, como é que tá a cabeça do Bolsonaro, porque de certo modo não existe só o Bolsonaro ficou sabendo, porque ele tinha, agora eu lembrei, o Bolsonaro, né, tinha alertado, pelo menos supostamente, alguns advogados aí dele, né, falaram o seguinte, olha, o Bolsonaro ficou sabendo sobre essa minuta do golpe por conta da Polícia Federal. Só que o Freire Gomes chegou lá na Polícia Federal e falou assim, opa, de jeito nenhum. Eu mesmo recebi essa minuta de golpe, então pelo menos foi apresentada 2 versões dela, e uma delas foi diretamente pelo próprio Bolsonaro, ou seja, enjaula o cara, ou seja, jogando a responsabilidade pra cima do ex-comandante aí, de certo modo, o Freire Gomes jogando a responsabilidade pra cima do Bolsonaro. Existiu sim, e a responsabilidade é do Bolsonaro, tá? Aí simplesmente chamuscou o Bolsonaro lá, partiu pra cima, tá? E literalmente jogou o Bolsonaro. Aí por outro lado, teve a situação também do general Estevão Teófilo, né? Que era comandante que era comandante do Comando das Operações Terrestres, tá? E ele falou assim, olha, eu fui lá, eu fui e vi também, pelo menos o que foi veiculado aqui, eu fui e vi também essa minuta de golpe que estava escrito, tá? E o que me informaram era o seguinte, para colocar aquilo em prática. Então você vê que a situação do Bolsonaro, ela se complica. Aí você fala assim, pô, Cláudio, não, tá certo, já acabou e tal, é isso aí. Não, tem mais. O Bolsonaro ficou em pânico ao saber disso daí. E como ele viu que a gravidade, que essa situação é muito grave, que é muito complicado, o Bolsonaro já falou pros advogados dele assim, ó, precisamos saber o que o Freire Gomes e também o comandante lá da aeronáutica disseram, né, lá na Polícia Federal. Então eles ingressaram lá com um recurso lá no Supremo Tribunal Federal para ver se, de certo modo, se eles têm aí a possibilidade de saber, especificamente o que os comandantes disseram lá para a Polícia Federal. E aí tem algo que é muito interessante aqui, ó. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre, mais conhecido como Xandão, carinhosamente por alguns, acesso aos depoimentos do ex-comandante aí do Exército, o Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica José Batista Júnior, tá? E aí, os advogados do Bolsonaro falaram o seguinte, ó, a Moraes, né? Os advogados do Bolsonaro pedem que haja uma atualização dos autos com, né, termos de declarações relativos às últimas oitivas, né, realizadas, incluindo o depoimento dos 2 comandantes. Então, tá querendo saber o que os caras disseram. E aí, aqui eu te pergunto, tá? Será que o Bolsonaro tem algum problema aí pra esclarecer pra Polícia Federal? Ele disse que é inocente, que ele não sabia de nada. E aí, na sua opinião, o Bolsonaro, ele é inocente? Ou ele é, de certo modo, uma pessoa que tem sérios problemas aí com a polícia de modo geral, ou com o judiciário brasileiro, tá? Gostaria de saber muito, assim, a sua opinião para poder falar sobre esse assunto. Mas, assim, você vai falar a sua opinião e eu vou, né, de certo modo, passar aqui a minha opinião. Bem, pessoal, é o seguinte, o Bolsonaro, diante dos fatos que foram apresentados aí, ele, de certo modo, ele mesmo se complica, né, com a Polícia Federal, porque é aquilo que eu venho falando aqui para vocês já faz muito tempo. Olha, se ele, o Bolsonaro, não tem nada que possa incriminá-lo, o que ele deve fazer é, de certo modo, ir à Polícia Federal, responder todas as perguntas possíveis e falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Não teve golpe, não teve minuta nas minhas mãos, não teve nada disso. Não quero nem saber de depoimento do Marco Antônio, do Marco Freire lá, ou do Freire Gomes, né? Ou do Júnior lá, da ex-comandante lá da Aeronáutica. Não tenho nada a ver com isso. A minha imagem é uma imagem que deve ser zelada, em hipótese alguma, tem que ter qualquer nódoa vindo aí do ex-comandante do Exército ou até mesmo do ex-comandante aí lá da Aeronáutica. Então,
O próprio Bolsonaro deveria, de certo modo, chegar lá na Polícia Federal e rasgar o verbo. Mas, por que é que ele não rasga? Ele não rasga porque, ele, de certo modo, ele está aí com sérios problemas, existem provas significativas para poder prendê-lo. E olha, eu vou dizer para você, não é só o Bolsonaro que vai para a jaula, não. Existem algumas pessoas do entorno dele, né, que também vão para a jaula. O que o Supremo Tribunal Federal, de certo modo, está providenciando fazer é o que está escrito lá na Constituição Federal, artigo 93, inciso 9. É procurar todos os fatos aí para poder fundamentar a sentença e para quando colocá-lo lá na jaula, nunca mais tirar ele de lá. Agora, eu te pergunto, qual é a necessidade que o Bolsonaro ou qualquer um desses políticos tinha de fazer com o Brasil, com o povo brasileiro de modo geral? Para quê? Agir dessa maneira, de modo ensandecido, né, causando transtorno, constrangimento, o Bolsonaro humilhando o povo brasileiro. Cada dia que ele ia naquele cercadinho era um dia de humilhação, algumas pessoas, poucas pessoas batendo palma e o povo brasileiro sendo humilhado, né, constantemente durante 4 anos. Para ser mais sincero, durante 3 anos e 10 meses, mais ou menos, tá? Que depois, nos últimos meses, o Bolsonaro começou a ficar bonzinho porque ele estava pretendendo se reeleger. Qual é a necessidade que ele tinha de fazer isso? Então, pessoal, de modo geral, o Bolsonaro está numa situação extremamente complicada. E na minha visão, tá? É bem verdade que precisa estar analisando aí todo o processo, mas dentro do direito material das provas, né? Acho muito difícil o Bolsonaro conseguir sair dessa situação ileso, tá? Acho muito difícil o Bolsonaro sair dessa situação sem não pegar aí uns 20 anos de cadeia, tá? É bem provável que vão colocar 22 anos, tá? A pena aí pro Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. Se o pessoal tá pegando 15, 16, 17, o Bolsonaro é bem provável que pegue aí aproximadamente cerca de uns 22 anos. Então, é isso. Essa é a minha opinião. Acho que o Bolsonaro tá numa situação extremamente complicada e um tanto mais que irreversível, tá? Deixa aí a sua opinião, ela é muito importante e a gente se fala na próxima. Valeu!